Eu vou ler aqui no canal de pedidos e vamos falar sobre esse jogo do Botafogo contra o Bahia pelo Brasileirão. Esse jogo tinha um fator que o Bahia não perdia pro Botafogo fazia 6 jogos. A última vitória do Botafogo contra o Bahia era em 2023, um jogo de 2-1, igual a este. E o Davi Ancelotti quebrou uma sequência boa do Botafogo contra o Fluminense de 9 jogos. Pelo menos hoje ele quebra uma sequência negativa do Botafogo contra o Bahia, já que nesta partida ele ganhou e ele escalou o time deste jeito aqui, que, como vocês podem ver, é um time bom com as peças que o Botafogo tem a propor, com o Léo Link no gol, que acredito que foi uma partida decente. Quando foi preciso, ele estava lá. Estão falando que o gol que ele tomou foi uma falha, e eu vou falar mais pra frente do vídeo o que eu acho sobre. A parte da zaga é onde que a gente tem mais jogadores disponíveis, e o Marçal, que poderia ser escalado no lugar do Cuiabano, não foi escalado porque ele começou a sentir dores, e o Caio Pantaleão, que acabou se lesionando nessa partida. Pelo jeito foi algo do joelho dele, então uma lesão séria, porque ele teve que sair de maca e ainda saiu chorando. Então espero que ele esteja bem, melhoras aí. E além do mais, o Barbosa tomou um cartão amarelo nesse jogo, que é incrível. O Barbosa é um jogador muito bom, mas também um jogador que recebe muito cartões amarelo e acaba sendo suspenso em jogos importantes, como o jogo passado contra o Fluminense. E o Cuiabano tomou um cartão amarelo e está suspenso contra o jogo do Internacional. As partidas do Barbosa foi muito boa, a partida do Cuiabano foi boa, a partida do Caio Pantaleão até onde ele jogou foi boa, e a do Vitinho deu uma assistência hoje, jogou bem. Gostei da partida dele, ele acertou muitos cruzamentos, só não gostei que ele de novo pecou na finalização, mas isso aí já é algo comum dele. Agora, passando mais pra frente na parte dos meio-campos, os volantes, o Marlon e o Newton, os dois jogaram muito bem, principalmente o Marlon comandou esse meio-campo, jogou muito bem, mesmo assim acertou muitos passes, ligou muitos cruzamentos, muitos passes longos, muito boa a partida do Marlon. O Newton, que é um ótimo jogador de marcação, conseguiu acertar bastante passes hoje. E agora falando mais da parte do ataque, né? O Santiago Rodrigues, que cada vez mais está jogando melhor, acredito que agora ele seja um dos meus jogadores favoritos do Botafogo, pelo menos na atualidade, jogou muito bem. O Savarino, não gostei muito da partida dele, mesmo que essa partida todo mundo em teoria jogou bem, acredito que a partida dele foi a que menos me chamou a atenção. Talvez ele e o Arthur Cabral, acho que o Arthur Cabral até foi um pouquinho pior. E o Jefinho, que, como eu disse, eu prefiro ele como ponta. Ele oscila muito, às vezes ele joga muito mal, mas quando ele tá no dia dele, ele joga bem. E eu gosto desse bem dele, que pelo menos ele dribla, gosto desse repertório dele. E o Arthur Cabral, uma partida bem, mas pelo menos o cara tem garra, o cara é bem parecido com o Chris Ramos. Então, ele e o Chris Ramos como titular, eu não me importo muito. Acho que os dois estão bem no mesmo nível, assim. E agora falando sobre a partida, o começo da partida foi muito igual, assim, foi algo bem nivelado, com o Bahia, acredito eu, que estava um pouquinho melhor que o Botafogo. Mesmo que o Botafogo começou a ter as chances, o Bahia estava com mais a posse da bola, assim. Só que uma coisa crucial aconteceu, que o Luciano Juba, ele acabou se lesionando, e quando isso aconteceu, o Bahia, que estava muito bem assim na partida, que eu acredito que até estava melhor que o Botafogo, mesmo não criando chances, ele acabou perdendo muito esse negócio da marcação, assim, ele acabou muito perdendo a saída de bola, e com isso eu acredito que eles perderam muito nível, não estavam conseguindo sair com o jogo, e aí começou a aparecer as chances do Botafogo, com uma chance do Newton de peito de pé, ele dá um baita chute lá e o goleiro consegue encaixar. Aí acredito que ele esteja bem confiante, assim, por conta daquele baita chute que ele acertou no travessão contra o jogo do Fluminense. Mas essa chance nem é a crucial do Botafogo nessa partida, nem é a principal desse começo, e sim a próxima, que logo em sequência o Cuiabano vai conduzindo pro meio, ele perde a bola, o Marlon Freitas dá um baita passe para o Vitinho passa rasteiro na área, o goleiro consegue pegar porque foi muito fechado, e o Cuiabano dá um baita voleio, só que foi muito na cara do goleiro e ele faz uma baita defesa. Que chute do Cuiabano, que jogada. O Botafogo jogou muito bem essa partida, realmente foi uma partida boa do Botafogo. Obviamente teve a perca acredito eu, do melhor jogador do Bahia, que é o Luciano Juba, mas mesmo assim, baita partida do Botafogo.
Gostei muito da partida de hoje. E esse é o problema do Botafogo. O time oscila muito. No jogo passado contra o Fluminense, a gente jogou horrivelmente mal a partir do segundo tempo, a partir do gol que a gente tomou. E nessa partida, literalmente um estalo de dedos, a gente jogou muito bem contra o Bahia, que é um time até melhor que o Fluminense, mesmo que o Bahia não esteja tendo uma temporada boa. Mas literalmente nessa rodada o Fluminense conseguiu empatar contra o Sport, sabe? Essa oscilação do time, que acredito que seja por conta de tantos desfalques, acredito que isso esteja prejudicando bastante o time do Botafogo. Mas agora chega de criticar o Botafogo. Golzinho da gente com um baita passe do Marlon Freitas para o Vitinho. O Vitinho vai e dá um cruzamento para o Santiago Rodrigues e ele só dá um tapinha de sinuca e acerta a trave e a bola entra. Que baita gol, cara. Quando ele fez esse gol aí, eu dei um grito muito alto, porque foi basicamente do nada, assim. Eu não esperava que ele ia chutar daquela posição, mas ele chutou. Baita gol dele, eu acho esse gol muito bonito, assim, de como foi tudo. O cara pega de primeira e acerta bem o cantinho. Muito bonito esse gol. E acredito que o Santiago Rodrigues está cada vez mais se familiarizando com o time do Botafogo, tá cada vez jogando mais bola. Adorei, mano. Tô adorando as partidas dele. Todo vídeo agora eu tô elogiando ele. No começo do canal, há mais ou menos um mês atrás, eu falei mal dele, assim, falei que não tava cumprindo com as expectativas, mas agora realmente o cara tá jogando bem. Golzinho dele, muito bom. Camisa 23, Santiago Rodrigues. E agora, outra chance do Botafogo. Realmente a partida do Botafogo foi muito boa, com um cruzamento do Marlon Freitas para o Vitinho. O Vitinho domina no peito e dá um chute de canhota e perde outro fucking gol na cara. Vamos lá. Pelo menos foi de esquerda, o cara é destro, mas mesmo assim, mano, outro gol perdido. Não é só por esse, é por todos os outros, por todos os gols que ele perde na cara, que eu tenho que descrever todo o santo jogo que ele perde um gol na cara diferente. Esse foi mais outro. Ele é muito bom lateral, defensivamente, mandando passes, cruzamento, mas finalização realmente não é o forte dele. E que baita passe do Marlon Freitas. Puta merda, esse cara é muito bom passando. Ele tem a mesma debilidade do Vitinho em finalizar, mas passando, esse cara é um monstro. O cara coordenou nosso sistema de ataque, defesa, o cara mudou o tempo de jogo a hora que ele quis. Simplesmente um dos melhores volantes aí do futebol brasileiro. E lá no finalzinho do jogo, chance do Bahia com um baita passe do jogador do Bahia, que eu não sei o nome. O cara fica na cara do gol e bota na trave. Que chance, hein? E que esburacamento foi essa porra na defesa do Botafogo, mano. Tipo, o cara acertou um passe muito fácil, entre aspas, hein? Foi tipo entre as linhas do time do Botafogo. O cara consegue pegar as costas do Vitinho, né? E dar esse baita chute na trave, que eu não sei o que eu faria no lugar dele. Acredito que ele fez basicamente tudo certo, assim. Talvez ter pegado um pouquinho mais embaixo da bola, eu não sei. Acredito que o Léo Link foi muito bem nesse lance também, por ele ter fechado bem o ângulo. Não sei, acho que ele fez basicamente tudo perfeito, assim. Obviamente, se fosse tão perfeito assim, ele teria feito o gol, mas ele chutou muito bem. Então não tenho que criticar o jogador do Bahia nesse caso. Vai pro intervalo, mas não tem muito o que comentar sobre. Então já literalmente voltando pro jogo, gol do Botafogo, com o Vitinho dando um chutão pro Arthur Cabral. O Arthur Cabral consegue ganhar no corpo e dá um passe pro Savarino. Savarino vai na linha de fundo e dá um cruzamento. O Arthur Cabral não consegue chegar na bola. O Cuiabano dá um baita chute que vira um passe. O Jefinho na cara do gol ali na pequena área, bota pra dentro. Baita gol aí. Gostei principalmente do posicionamento do Jefinho. Acredito, é o que eu preciso elogiar nisso. Acredito também que o Cuiabá não quis passar pra ele. Acredito que ele tentou dar um chutaço lá e fazer um baita gol. Não foi um baita gol, mas foi uma baita assistência. E golzinho do Botafogo. Que delícia. O Jefinho, inclusive, que não marcava pelo Botafogo desde o gol dele na Libertadores contra o time Júnior lá, o Júnior de Barranquilla, eu acho, que foi 1-0 a vitória por conta dele. E nesse jogo, inclusive, ele se lesiona e fica basicamente a temporada toda lesionado. Baita gol aí do Jefinho. Que bom que ele voltou a boa fase aí, tá virando titular do Botafogo. Claramente também por o Montoro não estar disponível, né, etc. Mas baita gol aí do Jefinho. Que felicidade dele tá jogando bem.
E agora gol do Bahia. O Botafogo até tem uma chancezinha antes com o Arthur Cabral, que ele está bem forte e tal. Eu gosto desse chute dele, mas não vou descrever tanto. Gol do Bahia com uma falta que acaba acertando o ombro do Caio Pantaleão e tira totalmente o Léo Link da jogada e gol. Acredito eu que não é falha do Léo Link. O Léo Link pensou que ia ser no ângulo oposto do dele. A bola rebateu e matou totalmente ele. Isso acontece muito no alto nível, tipo, vários goleiros de alto nível, melhores goleiros do mundo, tomam gols assim, porque é muito difícil. E também não tenho que criticar o Caio Pantaleão, só foi um azar do destino aí. E é isso. E logo em sequência, cartão vermelho para o jogador do Bahia. Ele tenta simular um pênalti com uma entrada do Marlon, sendo que não aconteceu nada. E ele toma um cartão amarelo por simulação, só que ele já tinha tomado um cartão amarelo e é expulso. Partida horrível pelo jogador do Bahia aí. Errou tudo que ele fez, ficou reclamando, tomou cartão e foi expulso. E depois dessa chance o jogo basicamente morreu assim. Foi chances bem bobinhas de ambos os lados. O Bahia começou a pressionar mais o Botafogo. Com isso o Botafogo começou a fazer mais faltas bobas e tomar cartões amarelos que não deveria. Então eu não gostei desse negócio assim, dessa parte do Botafogo. Acho que é a coisa que dá pra criticar o Botafogo nessa partida, essas chances bobas. E até que tem um gol impedido do Caio Pantaleão no finalzinho, só que tá bem impedido, ele finaliza de cabeça. E acaba a partida assim, com o Botafogo tendo uma boa partida realmente contra o Bahia. E é isso, espero que tenham gostado, um beijo e tchau.